Pensa em alguém que se dedica e se dedicou a vida inteira praticamente a contar a história de um bairro. E que bairro é esse? O Tatuapé. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Fala ZL. E hoje eu confesso para vocês que eu estou extremamente emocionada e extremamente honrada porque o nosso entrevistado, além de ser um amigo, é uma pessoa sensacional. Pensa em alguém que se dedica e se dedicou a vida inteira praticamente a contar a história de um bairro. E que bairro é esse? O Tatuapé. Pensa em uma pessoa que conhece cada detalhe desse bairro gigante da Zona Leste, em constante evolução. E por isso eu e o meu papagaio de pirata que voltou, que me deixou sozinha na última gravação, Roger Fieldmack. Olá, tudo bem a todos? Onde você estava voando, hein? Posso saber? Alguém tem que trabalhar, né, Vanessa? Você fica aqui brincando de podcast, já alguém tem que trabalhar nesse local aqui, né? Não estou entendendo, mas diga-me, você também está emocionado, não está? Eu estou emocionado, porque hoje é o senhor Pedro Abarca. Pedro Abarca. Ele é historiador, escritor, projetista de máquina, web designer e um monte de outras coisas mais. Palestrante, ele me corrigiu aqui já. Seu Pedro Abarca, ele não perde o time. E outra, né? Só que não pensa que ele é perfeito, não. Ele tem um defeito. E o defeito dele é ser meu amigo. E o pior de tudo, pro mal dele, essa amizade é recíproca. Bem-vindo ao povo de Fala ZL. Fala, seu Pedro Abarca. A palavra está com você. Bom, entre as bobagens seguidas que sempre ouço do meu amigo Roger, hoje não poderia faltar. Mas a amizade nossa é muito grande. E respeito muito. Foi um prazer muito grande o que eles me deram, o que vocês me deram, de me convidar para falar um pouquinho no vosso programa, né? Estou à disposição de vocês. Sempre, quando falamos coisas do Tatuapé, sempre estou disposto a colaborar. Já há 30 e poucos anos que eu colaboro, né? E continuo fazendo um trabalho pelo Tatuapé. Tenho dois amores na minha vida, um se chama Laura e outro Tatuapé. Eu não me divorcio de nenhum dos dois. Continuo casado. Aviso a minha esposa que se ela separa de mim, eu caso de novo com ela. Sou teimoso. Então estou aqui muito grato por vocês me terem convidado, e o que eu puder ajudar para esclarecer, contar coisas do Tatuapé, estou totalmente à vontade aqui. Uma pergunta que vai lá nos confins dos tempos, dos remotos tempos de Gazeta do Tatuapé. Porque, seu Pedro, vamos começar já falando, né, contando essa história de vida, e essa história é incrível. Seu Pedro Abarca sempre foi um colaborador da Gazeta do Tatuapé, jornal ao qual eu tenho a honra de fazer parte. Por que eu falo de fazer parte? Porque eu faço parte da história da Gazeta do Tatuapé. Trabalhei na Gazeta por quantos anos? 20 tralalá, quase 20 anos, né, de Gazeta do Tatuapé, e continuo, né, com a amizade com eles. E foi lá que eu tive a oportunidade de conhecer o seu Pedro Abarca, e quantas entrevistas nós fizemos, né? Quantos anuários nós fizemos
para o aniversário do bairro, para contar. Então, esse legado aí, essa história, e a gente pode dizer que começou lá com a Gazeta do Tatuapé, não é isso? Sim, foi um acaso o que ocorreu. A Gazeta do Tatuapé tem um rapaz, um historiador, Vanderlei dos Santos, que vinha fazendo os anuários e vinha fazendo trabalho de pesquisa e falando sobre o bairro, né? Contando as coisas do bairro. Mas o Vanderlei, ele acabou saindo do bairro, foi para Lapa. Parece que ele fez um livro da história da Lapa, continuou seu trabalho lá. E o Sr. Jaime Romano, falecido Sr. Jaime, ele me convidou, eu já tinha um contato com eles, para continuar o trabalho do Vanderlei dos Santos. Eu, no caso, não sou historiador, eu sou um contador de histórias. Um projetista de máquinas que trabalhou 45 anos no ramo, né? E eu fui convidado e aceitei. E me dei bem, porque eu conhecia muito o Tatuapé, tinha muito amor pelo bairro, né? E resolvi continuar o trabalho do Vanderlei dos Santos. E nessa tarefa, eu fui pesquisando, além do conhecimento que eu tinha do bairro, desde 1940, que eu vim para cá com 9 anos, né? Eu tinha um conhecimento muito grande de tudo o que aconteceu de lá para cá. Então, eu pesquisei muito, saber os primórdios da história do bairro, etc. Chegamos até Brás Cubas, o padre Mateus Nunes de Siqueira, que é o fundador do bairro, depois falarei sobre isso aí, né? Então, me entusiasmei e continuei o trabalho do Vanderlei dos Santos e me dei bem. E o povo também acho que gostou muito, porque foi muito lido, muito apreciado. Quantos anos de Gazeta? De 1985 a 2004, 2005. Mas ainda continuei fazendo outros trabalhos. Sim. Né? Sim. Crônicas e outras que fiz muita crônica para a Gazeta também, o que acabou redundando num livro que fiz recentemente, cronicando o cotidiano, falando pondo em livro aquelas crônicas que nós fazíamos nos jornais, né? Uhum. Então, um livro bem gostoso, viu? Um livro ótimo, lançamos agora, né? Aí bem interessante. O brasileiro, ele tem um pouco de preguiça da leitura. E o livro e as crônicas é um excelente exercício, porque são coisas de página e meia, 2 páginas. Então, e também não há uma cronologia, uma sequência necessária. Se é uma crônica, você abre um livro de crônica e qualquer página leia a crônica que aparece ali. Uhum. Então, é muito o estilo do brasileiro, que um pouco não é muito dado à leitura, né? Sim. Pedro, agora, pegando aí esse gancho, toda vez que o Roger reclamar que está trabalhando muito, ou que o Roger questionar, ai meu isso, ai meu... Conte para a nossa audiência. Aqui, ali, aqui que nós temos 30 câmeras, é um sucesso isso daqui. Qual a idade do seu Pedro Abarca? Não entendi. Qual a idade? Qual a idade do senhor? Quantos anos o senhor tem? Eu tenho 92 anos. Fiz em junho passado. Mas eu me sinto como se tivesse o inverso disso, 29. Incrível. Né? E ele está muito bem mesmo. O seu Pedro põe no chinelo muito. Até eu mesmo. Por questão de saúde, pode ter certeza. Que eu citei você por quê? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa legal. Ó, eu vou voltar um pouco ali para a Gazeta, você citou o Brás Jaime, né? Sim. E eu tive a oportunidade de conhecer o seu Pedro também pela Gazeta, né? Há 28 anos, né? Que a gente participa lá da Gazeta. Até hoje, a agência
ainda faz, né, serviços para a Gazeta. Hoje está na mão do Jaime Braz, né, só inverte, né, que é o filho, né, meu amigo também, Antônia Romano, o Maurão, né, da Gazeta, do diretor comercial, um abraço. Vocês, saudades e eterna gratidão para todos vocês. Você sabe, né, que eu sou itaquerense. E a Vanessa também é itaquerense. Mas nós acabamos nos conhecendo no Tatuapé. Muito engraçado isso. No Tatuapé, né? E a Gazeta proporcionou isso, né? Conhecer você e tal, tudo. Então eu tenho um amor muito grande por Itaquera, pelo Tatuapé, porque são dois bairros que eu acabei convivendo muito e fazendo minhas amizades. E voltando à Gazeta, né, que eu acho que deu a oportunidade de você ser um historiador, né, como você mesmo disse, né, eu vou entrar numa polêmica. Epa, já sei. Essa semana, o Tatuapé está fazendo aniversário, se eu não me engano, 355 anos, né? Dia 5 de setembro. Verdade. Por que é essa data? Como chegou nela? Qual foi a briga? Conta para nós. A data foi de uma demanda do padre Mateus Nunes de Siqueira, que é considerado o fundador do bairro. Porque a partir... O Brás Cubas esteve por aqui, esteve inclusive no Parque do Piqueri, nessa região, né? Mas depois o Brás Cubas era um homem muito ligado ao governo português e fazia muitos trabalhos no Brasil. Então ele parou um pouco aqui, mas ele esteve também no Tatuapé na parte baixa, na região do Piqueri. E essa região do Piqueri, ela foi tomada pelo padre Mateus Nunes de Siqueira, e a data é de 5 de setembro de 1668, em que o padre Mateus Nunes de Siqueira, ele requer o conhecimento das autoridades como proprietário da região. Sim. Então, esse documento, ele fica valendo como a data de fundação do bairro. Tá, mas não é 5 de setembro, né? Teve uma outra data, né, que foi utilizada para festividade, que não se sabe por que usava, e você conseguiu, né, alterar essa data, né, comprovando através do que você falou. Como que foi mais ou menos isso? Quando o Vanderlei dos Santos fazia esse trabalho, e eu entrei fazendo o trabalho que ele fazia, eu entendi, e todos conheciam, que era 5 de setembro de 1668. Mas, posteriormente, o Kleber Unias de Guimarães, que era o presidente do Conselho Comunitário, que agora conhece, né? Quantas matérias! Falecido Unias, né? E o Toninho Paiva, por também uma razão qualquer, eu não sei a razão também, eles mudaram para uma data de outubro. Tá. Foi 7? Não sei exatamente o dia, mas é uma data de outubro. Tá. Então, mas foi uma coisa aleatória. Foi porque houve um problema tal, eles mudaram. Eu ouvi dizer que era por causa das festividades de 7 de setembro, que atrapalhavam para fazer eles falavam isso também. Só que perde o conceito, né? Também, mas eu acho que se eu nasço, a pessoa nasce em 5 de setembro. Vamos mudar. Uma pessoa nasce em 5 de setembro e outra pessoa nasce dia 6. Não é obrigado a mudar a data, porque deve ser um dia depois, um dia antes. Boa, seu Pedro! E eles queriam depois, de aleatoriamente ter colocado essa data, eles queriam manter a data. E aí eu me levantei contra isso. Levantou a bandeira, né? Já havia a data anterior e tinha documentação. E aí foi uma luta... de 2 anos para conseguir que a Câmara considerasse correta a data que eu estava pondo. Que, aliás, não era a data inventada por mim, era uma data legalizada pelos autos, pela documentação. E, Roger, eu não cortando, mas o senhor vai dar continuidade a isso, Roger, eu vou mais além. Além disso, tem uma outra questão de uma outra bandeira que o senhor levantou também, que é de extrema relevância. Seria o Tatuapé mais velho do que a cidade de São Paulo?
Sim, eu certo tempo eu pensei isso também. E cheguei até a afirmar isso aqui. Mas o Tatuapé é 100 e poucos anos mais novo. É mesmo? Eu vejo uma coisa, a data de fundação de São Paulo é 1554, 25 de janeiro de 1554. E o Tatuapé é de 1668. Portanto, 113 anos de diferença. mais novo. Tá. Eu me retratei, porque eu tinha chegado a afirmar isso. Foi, o senhor documentou foi atrás. Estava errado completamente. Entendi. Então, me retratei. Isso que é importante do historiador, né? É os fatos. Exatamente. Os fatos, contra os fatos não há argumentos, né? Já dizem, né? A verdade, eu acho, ela tem que prevalecer. Sempre. Não, as opiniões são coisas de cada um. Mas a verdade, ela não admite opinião. A verdade é uma coisa. E eu acho que nós temos que nos basear na verdade. Eu sou lutador pela verdade. Perfeito, ele está certo. É isso mesmo. É o que está faltando um pouco nesse mundo. Verdade. Sinceridade. Ô, Roger, eu queria até aproveitar dessa história aí, desse passado tão saudoso, né, pelos tatuapeenses. Quem não conhece as histórias, através da Gazeta do Tatuapé, através da revista do Tatuapé, né, das fazendas, dos parreirais, né, da agricultura que era forte aqui na região, a questão do Parque do Piqueri, né, que era da família Matarazzo, e hoje, se o senhor conseguir, né, resumir, né, tudo, a Casa do Tatuapé, o Piqueri, e vamos dizer que eu acho que o Lara Anália Franco, não é Lara Anália Franco que faz a casa... Não, ali era a Mata Paula Sul. Não, mas é onde tem a casa histórica ali, que era o Lara Anália Franco. São relíquias, são as relíquias que sobraram dessa. É que me faltou o nome agora. São relíquias que sobraram daquela época. É o patrimônio. Isso, é o patrimônio histórico. Visto. Porque hoje a modernidade, a evolução do bairro, né, inconstante, tinham as casinhas do Cotonifício Crespo, eu sempre falo, meio difícil de falar, né, nós fizemos até uma matéria a respeito, que hoje deram, né, já lugar a prédios. Então, o que de fato ficou daquela época? Bom, perto de nós aqui, na rua Serra de Bragança, havia a Casa dos Marengo, Francisco Marengo e família. Está até no verso do livro essa foto, né, da história do Tatuapé. Foi derrubada também. Quer dizer, era uma bela casa. De uma família que tinha dinheiro, os Marengos eram grandes viticultores, né? Que recebiam governadores, as pessoas influentes de São Paulo vinham aqui para o Tatuapé. Uma família famosa, veja, eles aqui aparecem no carro da família, e foi derrubada, assim, sem o menor respeito pela história. E também o que aconteceu lá no Cotonifício. No Lara Anália Franco, do casarão que havia lá, né? Então, também derrubaram, né? Então, é um costume um pouco brasileiro, um pouco, não vou dizer tatuapeense, né? Não, eu acho que é geral, né? Se derrubam coisas que depois poderiam atestar certas condições, certas coisas. Então, se perde um material maravilhoso, né? Quem vai reconstruir uma casa que nem a dos Marengo, que nem a casa dos Matarazzo no Piqueri, ainda existe a casa lá, mas ali era uma casa mais simples, né? Ali é uma casa de veraneio deles, né? Da família Matarazzo, né? E até hoje tem o espaço ali onde os barcos ancoravam, né? Porque ali é onde tem a margem do rio, né?
onde tem as pistas, né, seu Pedro, da Marginal. Então, o rio, ele seguia, ia amplo até ali onde está o Piqueri. E lá no Piqueri tem ainda o local onde os barcos eram, como se diz? Ancorados, estacionados, piers, né, parados. E tem lá essa construção. O Tatuapé, eu lancei uma tese e continuo defendendo, porque eu acho que ela é válida, que o Tatuapé ele se atrasou no desenvolvimento industrial e posteriormente comercial e de serviços em relação ao centro, ao Brás, à Moca, à Penha, né? E esse atraso dele, essa é a tese, o ajudou a entrar em diversas fases na posse de uma tecnologia mais avançada. O Tatuapé, em 1940, quando eu vim para cá, a parte da Avenida Sasso Garcia para cima, todas as ruas eram de terra. Não havia uma rua sequer asfaltada. Ele era um bairro de passagem, né? Do centro da Penha, né? Ele não tinha chácaras. A Penha era o foco. Era. Então, quem vinha para a Zona Leste ia para a Penha. E também o Tatuapé não tinha nada que fazer aqui. Tirando o Matarazzo, que nós falamos que era uma chácara de veraneio. Agora, o Tatuapé era uma região tomada de chácaras. Havia chácaras, a Cantagalo, a Tijuco Preto, a Serra de Bragança, toda a região era tomada de chácaras. Você passava de uma chácara a outra. E eram chácaras de hortaliças, chácaras de asparrelas também. De frutas, chácaras de fruta, mas principalmente chácaras de hortaliças que era para venda no mercado, no Mercadão. No Mercadão municipal, você diz? No mercado municipal. Legal. Os chacareiros saíam daqui nas suas carroças. Né? Eram carroças. Enchiam de material da sua chácara e iam vender no mercado. Então, os Tatuapé eram chácaras, não havia quase nada. Quando começou essa transformação, seu Pedro? A transformação de chácara, de chácaras para indústrias. Porque veio industrial. Justamente, o atraso, enquanto os seus bairros eram totalmente urbanizados, o Tatuapé era um bairro de chácaras. Tinha bastante terreno grande. Sítios, E tinha... Então, as indústrias, quando começaram a sair do Brás e outros locais, achavam terrenos maravilhosos aqui para construir as indústrias. E indústrias maiores, que geralmente toda indústria que sai de um bairro, quando vai para outro, ela quer um espaço maior, mais amplo, né? E eles vinham, as indústrias de outros bairros, vinham para Tatuapé. Então, o Tatuapé eu coloquei aqui quase 300 empresas industriais. Está listado. Gente, olha o trabalho incrível do seu Pedro Abarca. Está todo documentado. Incrível isso. As 300 e tantas empresas estão todas nomeadas aqui no livro. Os mais novos, Cerite, né, que os pessoal conhece, está todas aí. Eu trabalhei em muitas indústrias, na Obermaier, que era na Cantagalo, na Tinturaria Fernandes, que era na rua Tuiuti, em frente ao Piqueri. Né? Tinha tecelagem bastante aqui também, né? Tinha umas tecelagens aqui, né? Tecelagens eram muitas. A minha mãe foi tecelã, as minhas tias foram tecelã, nossos vizinhas eram tecelã. Havia muita tecelagem. Então, e o Tatuapé virou um polo industrial de 40 para frente. 40 para frente. Até de 1890 até 1940 era um bairro de chácara. Daí para frente, também os terrenos vendidos pelos chacareiros eram baratos. Sim.
Então eles compravam... Naquela época não tinha aquele valor comercial, né? Firmas. E tem uma coisa, quando as firmas saíam do Brás e outros bairros e vinham para cá, o estágio delas tecnológico já também era mais avançado. Já construíam coisas mais modernas para cá. A construção da obra, da fábrica, já era mais moderna, já tinha coisas que nos outros bairros não tinha. Refeitório, serviço médico, enfim, normalmente uma praça, esportes. Sim. Então, e fora disso, a maquinaria. A tecnologia. A tecnologia. Por exemplo, a tecelagem havia tecelagem no Brás, quando eu era garoto, que eram tocadas por um único eixo. Então, todos os teares estavam em filas e eram tracionados por polias de um único eixo. Se parava aquele eixo, parava todos os teares. Já quando vieram para cá, as tecelagens, os teares eram individualizados, com seus motores, motorizados. Cada tear tinha seu motor. E a mesma coisa as outras máquinas, para metalúrgica, para mecânica, também, que em outros bairros tinham esse antigo processo, chegando aqui já eram todas motorizadas. Eram máquinas totalmente livres daquela... Entende? Entende? E daí, com essa vinda da indústria, né, em peso aqui? Foi a fase industrial. Ela foi de mais ou menos de 30, 35, 40 até 1970, 80. E essas casinhas que tinham, são as vilas operárias, por causa das indústrias que foram construídas essas casinhas, né? Então, empresários mais liberais, mais abertos, eles já aproveitavam o terreno ao lado e faziam casa para os trabalhadores. A Vila Maria Zélia é um exemplo um exemplo vivo até hoje, né? Lembra, seu Pedro, uma vez que nós fizemos uma matéria também para a Gazeta do Tatuapé, Revista Tatuapé, enfim, sobre a conservação do Estado, dos imóveis, né? Pedindo para o governo do Estado, né? Ter um olhar lá, porque a Vila de Operários da Vila Maria Zélia, ela é habitada até hoje. E tem os casarões que abrigavam as indústrias, né, ou a indústria sede, que foram se degradando com o tempo. Então, o Tatuapé, ele, pelo atraso, por ter iniciado a fase industrial atrasado de 30, 40 anos, ele colheu uma tecnologia das indústrias, de todas elas, de todos os setores, mais avançada. Legal. Entendeu? Então, não só a tecelagem, como as metalúrgicas, as cerâmicas. Então, o Tatuapé beneficiou-se de indústrias mais avançadas, tecnologicamente falando. E trazendo o pessoal, o trabalhador para cá, acabou se gerando comércio também, né? O Tatuapé acontece o seguinte: depois essas indústrias que ocuparam inicialmente os terrenos das chácaras, posteriormente elas foram se afastando, porque elas também cresciam e não havia mais terrenos aqui, então eles iam para cidades próximas do interior, Itapecerica, Mogi das Cruzes, outra cidade, para terem plantas maiores. E os benefícios fiscais e um monte de outras coisas que foi... E aí as fábricas foram deixando os terrenos, foram sendo derrubadas pela construção civil. E também a construção civil, por ter vindo 30 ou 40 anos atrasada, também veio mais forte. Também encontrou uma tecnologia mais avançada. Um design mais moderno. Um design mais avançado, mais moderno. Então, e as pessoas que vieram para cá também tinham melhores condições, porque as construções eram mais avançadas. Foi aí que o Tatuapé começou a virar um centro, né?
da Zona Leste, né? Comercial e... Atrativo, com atrativos, né? Os prédios mais altos também, né? Hoje o Tatuapé, ele é de uma classe média alta. O Tatuapé é um bairro bastante avançado. Né? O prédio em que eu moro, que eu vim em 2007 para cá, da minha vila, eu vim para cá, ele é um prédio de 1975. Ele já é um prédio um pouco velho, né? Porque depois dele, foi um dos primeiros. Foi um dos primeiros, né? Na Rua Serra de Bragança, 1363 é meu prédio, né? Edifício Samambaia. Bom, agora o pessoal já sabe onde te sequestrar, né? Exatamente. Pena que não tem dinheiro, né? Então fica tranquilo. Então, olha, Roger, vou te falar, viu? Que piadinha, hein, seu Pedro? Eu vou respeitar. Respeita a criança, respeita. Eu vou te contar, viu? Que danadinho, hein? O edifício Samambaia de 1975, um prédio de 15 andares e é relativamente antigo. Sim. Perto de outros prédios que têm sido feitos posteriormente. Agora, brincadeiras à parte. Sim. Né? Esse negócio de ele morar aqui no bairro, né? E você veio pequeno para cá, né? Com quantos anos? Eu vim com 9 anos para o Tatuapé. Então você conheceu, né? Na íntegra, podemos dizer. Ele né? Você viveu, né? A história do Tatuapé. Eu acho que isso fez muita diferença também na hora de fazer a composição do livro, né? Porque você tem muitas particularidades que você conseguia entender porque vivenciou. É isso mesmo? Não, então, porque eu vivenciei as diversas fases do bairro. Quando eu vim para cá, o bairro era um bairro rural, né, de sítios e chácaras. E posteriormente ficou um polo industrial. E após este, ficou um bairro de construção da alta construção civil e de serviços. Quer dizer, eu acompanhei essas fases todas. Essa última fase começou mais ou menos em que época? A época de 80? Ela começou de 1970 para 70? É por isso esse prédio Samambaia é um dos mais antigos. Né? Sim. Agora, seu Pedro, migrando aqui um pouquinho para a região da Celso Garcia, né? Ali é o berço do nascimento do Tatuapé, correto? Sim. A casa do Tatuapé seria um marco simbólico desse nascimento. E até hoje, a casa do Tatuapé, sim, é uma das poucas construções que está ali e virou um centro, vamos falar de um espaço cultural. E lá você pode ver o chão, opa, hoje sou eu que estou batendo aqui, né? Não foi você. A parede de pau a pique, né? De taipa, a taipa de pilão, o tijolinho pequenininho, vermelhinho, enfim, tem muitas coisas que podem ser vistas ali. O piso é de tijolos, tijolões, né? Sim. O piso não é cimentado, é tijolo, né? Tijolo. E a própria casa, a própria estrutura, a própria arquitetura da casa, né? Com aquelas madeiras, os batentes, né? É muito legal. E parece, o senhor pode me corrigir, tem um pau-brasil lá plantado, não tem? Um pau-brasil, uma espécie de pau-brasil que foi plantada lá? Não sei te responder isso aí, não. Isso já é pauta da Gazeta, aquela Enfim. O historiador precisa ter prova. Precisa ter prova, mas tudo bem. Eu não sei nem por que eu falei do pau-brasil, mas tudo bem. O importante é que é um lugar de visitação que todo mundo pode ir lá. É simbólico. Mas eu acho que tem, sim. O padre Mateus Nunes de Siqueira era a sede da fazenda dele. Sim. Do tempo do... E o senhor acha que foi uma vitória ter transformado esse espaço
em algo cultural e algo que vai ficar para sempre. Tombado, algo tombado. É tombada a casa do Tatuapé, não é? É tombada, porque senão você... Senão estava tombada já. Já seria tombada. Já teria sido tombada. Já é um prédio. Já teria sido colocada no chão. Né? Agora, outra, temos que tirar o chapéu para quem segurou aquilo, né? Que felizmente se manteve, é o que estamos falando, né? Porque acontece o seguinte, o Tatuapé também, essa evolução da construção civil, das indústrias, do setor de serviços, ele trouxe também uma pleia de empresários também muito ansiosos, muito gananciosos. Sim. Então, o que acontece? Eles não se conformam em ver as coisas do jeito que estão. E sempre avançam demais, né? Para o nosso gosto, teria que ser um pouquinho mais... Por exemplo, o shopping Anália Franco, pouquíssimos shoppings, eu acredito, São Paulo, do Brasil, tem as condições do Anália Franco. É um shopping maravilhoso, como construção, as lojas que tem, os espaços, é uma coisa... As marcas, o perfil, né? Cinema. Sim. Então, e o Tatuapé, hoje, infelizmente, o shopping Anália Franco, ele pertence à Vila Formosa e Belém. Aliás, essa briga, esse negócio, porque a Anália Franco está ganhando tudo, né? Nós perdemos essa briga. Foi na divisão. Por falta de interesse dos políticos aqui. Na época. Que, em vez de andar mudando a data de fundação, teriam que ser pegado ali. Sim. Né? E é um absurdo o shopping Anália Franco não pertencer ao Tatuapé. Mas, senhor Pedro, tudo bem, ele não pertence, né, à regional, né, à subprefeitura, né? Mas de coração, de sentimento, né? Ninguém tira, né? Tatuapense, não é? O Anália Franco, né? Porque aí a gente está falando, né, Roger, de uma questão geográfica, de perímetros, né, de uma divisão que a prefeitura fez por conta de subprefeituras, essa coisa toda. O Tatuapé mesmo, a subprefeitura é Moca, a grande parte, né? Não tem uma subprefeitura do Tatuapé, né? Aliás, essa é uma outra briga, né? Que foi uma outra grande briga do passado, que o Tatuapé tivesse uma subprefeitura por conta da sua extensão territorial, importância e enfim, e não se concretizou. Mas eu acredito, enquanto jornalista, que o tatuapense sentiu essa divisão, né, essa divisão geográfica, mas não sentiu no coração, na alma, né? Como você diz, no bairrismo. É tudo Tatuapé. Continuou tudo como sempre foi. E para pôr mais fogo, então, na fogueira, seu Pedro, existe uma divisão também da linha do trem, né? O Tatuapé de baixo e o Tatuapé de cima. Tem uma briguinha aí, né? Começou. Jorge, olha, seu Pedro Abarca, o senhor instigou essa criança a ser o que ela é. A gente fala porque Itaquera tem o mesmo problema. Tem a linha do trem, tem Itaquera de baixo e tem ali uma rincha. Apesar da pilhéria ou da provocação, o Tatuapé sempre foi considerado de baixo e de cima. Nossa, quanta polêmica já deu isso. É interessante esse assunto aí. Sim. Houve uma inversão da dinâmica dos setores. Que antigamente, falar que você era do Tatuapé de cima era caipira. É mesmo. Da Celso Garcia para baixo é o que existia. E só uma faixa de 200, 300 metros para cima da Celso Garcia. Até o máximo a via férrea, a central do Brasil. Era o Tatuapé. Quando falavam que era do Tatuapé aqui, eles desconsideravam. E hoje se dá ao contrário. Sim. O Tatuapé de baixo envelheceu, por ser também mais antigo. A mesma teoria. A mesma teoria. E o Tatuapé teve condições, pelo atraso,
de crescer e de ter uma dinâmica diferente, mais avançada. E se a gente olhar nesse prisma, a Anália Franco é a mesma coisa, que ele veio depois, aí veio prédios mais modernos e tal. Então, pegou outro boom imobiliário. Eu acho que outro a sua teoria a gente já está quase conseguindo publicar ela numa revista científica, já, porque eu acho que já dá. Porque já dá para comprovar. Eu comecei a falar disso, né? Ninguém me contestou até hoje, né? Porque acho que é difícil contestar, Sim. né? É gozado. O mesmo que aconteceu no Tatuapé como um todo, aconteceu no Tatuapé nas duas regiões, da de baixo e da de cima. Sim. O Tatuapé de baixo era o Tatuapé existente, porque como você falou no início, era a passagem dos bairros centrais à Penha. Tá. O Tatuapé, ninguém parava no Tatuapé para nada, entende? Aliás, a questão dessa passagem, né, até quantos anos? Eu acho que 10 anos, até 10 anos ou 15 anos, não sei, haviam os trilhos dos bondes Sim. em ruas ali da região da Celso Garcia, né? E há pouco, assim, a gente fala poucos anos porque em se considerar o tempo de história, aquela coisa. E também a região ali da Celso Garcia foi a região que manteve por mais tempo os casarões antigos, aqueles sobrados antigos, aquelas casas mais, né? Inclusive uma das primeiras farmácias do Tatuapé, na esquina da... não tem a Vilela, não, ai, meu Deus, esqueci o nome. Tem Celso Garcia, tem a Celso Garcia e tinha a farmácia como que era aquela farmácia que até bem pouco tempo... O Tatuapé, antigamente, quando eu cheguei aqui, se você queria um farmacêutico, tinha que descer até a avenida. Se você queria um médico, tinha que descer. Tinha um ou dois médicos apenas na avenida. Sim. Era tudo na Celso Garcia ali. Cinema, o próprio prédio do Romão, né, do Romão Calçados, que era, e da SIC, então, né? O cinema existente era um único, São Luís. Era da Tuiuti para o lado da cidade, perto da Tuiuti. Então a garotada ia daqui de cima, atravessava todo o Tatuapé para ir no Cine São Luís. Era tudo na região da Celso Garcia. Depois fizeram o Cine São Geraldo, que é ali perto do Antônio de Barros, na avenida. E só muito mais tarde, na década de 70, 80, surgiu o Cine Leste, na Praça Silvio Romero. Não havia cinema aqui em cima. Sim. Entende? Mas é engraçado isso, né? Porque você fica... Essa coisa, Tatuapé de cima, Tatuapé de baixo. Mas se você for pensar, assim, é só uma linha de trem e, na verdade, a história é a mesma. Sim. Mas nós somos divididos, né? Países são divididos por divisas, então, tudo. E para você ir no cinema de baixo, ou no médico de baixo, numa farmácia de baixo, você tinha que atravessar a linha do trem. E acontecia muitos atropelamentos também. Sim. De pessoas mortas atropeladas pelo trem. Sim. E outra, os tatuapenses de cima, eles cortavam a cerca para atravessar. Porque senão teria que dar uma volta muito grande pela Tuiuti e pela Antônio de Barros. Sim. Agora, você calcula uma pessoa que mora na parte central, tem que ir até Antônio de Barros ou até a Tuiuti para atravessar do lado de lá. Sim. Então, pela Serra de Japi, cortavam-se os arames farpados e se atravessavam por lá. Entendi. Lembrei o nome da rua. Bom. Santa Virgínia. Santa Virgínia. E aí atravessar Santa Virgínia, aí Celso Garcia, e aí na outra rua que eu não me lembro o nome, que tinha farmácia ali, que até bem pouco, assim, 20, 30 anos, enfim, esse prédio, ele mantinha as características dos balcões, essa coisa. Então, assim, é uma coisa legal, assim, de se falar, mas que
eu acho que a modernidade, os tempos, ou a própria cultura, ou a necessidade de crescimento, de desenvolvimento, não permite, né, seu Pedro, se manter algumas coisas, não. Né? Não, hoje nós vivemos uma época, em todos os sentidos, por exemplo, porque há tanta mentira, tanta bobagem que se fala por causa da internet. Então, nós vivemos uma época de muita rapidez, muita transição. Não dá para você se fixar em nada quase. Entende? Quando você vai se fixando numa coisa, ela está evoluindo, já mudou para outra. Sim. E é muito difícil hoje acompanhar tudo o que acontece. E como o senhor vê isso? Porque, como diz, olha só, quantas transformações. É difícil, seu Pedro. Não entendi. Assim, como que o senhor vê essa transformação, essa falta de, como que se fala? Não de apego, mas assim, de permanência de determinadas coisas, tudo muito rápido. Vou polemizar melhor ainda. Tá melhor hoje ou era melhor antes? Não, tá muito hoje ou antes? Mas eu não posso ser mais... Pode. Posso? Tá bom, obrigado. Eu respondo a pergunta da seguinte maneira. Não há melhor e pior, eu acho. São consequências, né? Sim. Exatamente. Acontecem, né? Agora, acontece o seguinte, o homem, a tecnologia, principalmente eletrônica, ela está avançando muito rápida. E o que acontece? Ninguém acompanha. São elementos que tratam disso, que muito avançados nesse setor. Tá. Aí o que acontece? O resto da população, as pessoas, não acompanham na mesma rapidez com que essas pessoas fazem. Sim. Então há um choque de realidade. As pessoas não estão conseguindo. Por exemplo, ontem eu estava tentando telefonar para um banco. Chega um ponto que o banco já não te atende mais. Não atende mais. Você tem que entrar pelo eletrônico. Sim, é tudo robô. Eu acho. Isso é um erro. Eles deviam continuar atendendo. Entende? Sim. A cabeça do ser humano não está acompanhando no mesmo ritmo. Sim. Então há um descompasso aí. Tá. Entende? Há um descompasso entre aqueles que tratam dessas questões muito avançadas com o resto da população. Eles não entendem que o resto não acompanha. Agora, quem está acompanhando mais é a bandidagem. Os bandidos, eles estão se apossando dos meios. Eles entendem a tecnologia e usam contra quem não entende. Eles entendem mais rapidamente que nós outros, e se aproveitam disso. Sim. Entende? Então, de repente, você pode ter uma conta de banco zerada, do dia para a noite. Sim. E você é zerado sem você ter quitado nada. Tirado um tostão. E é o que está acontecendo muito, né? Está acontecendo. Infelizmente. Entende? Agora, seu Pedro, eu fiquei sabendo, não sei quem me falou recentemente, mesmo porque ele tem participação. Não sei o que é, mas eu nego. Participação nisso daí, né? O senhor fez uma coisa que a gente tem que deixar não só registrado, mas eu acho que enaltecer de forma... Eu acho que não tem palavras, né, Roger, para agradecer ao senhor o que o senhor fez, que foi reeditar, né, a história do Tatuapé, porque você publicou mais de um livro, né, da história do Tatuapé. Então o senhor já, eu acho que com 90 anos, enfim, reeditou esses livros, buscou a RP7 através do Roger, publicou esse livro e não se dando por satisfeito, ainda entregou, fez a doação
de vários exemplares para bibliotecas, escolas públicas, municipais e estaduais. Um legado. O senhor tem noção da grandiosidade desse ato que o senhor acaba de realizar? Não, eu fiz esse trabalho todo, vinha até conversando com o Roger do caminho anteriormente, que às vezes eu me surpreendo com todo o trabalho que foi feito. Foi feito assim no dia a dia, né? E hoje você não encontra um livro de distrito ou de bairro com 320 páginas. Você encontra livros da história de São Paulo, da história do Brasil, da história de qualquer país, com um número de páginas desse. Mas um livro de distrito ou de bairro, você não encontra. Completo. Então, completo. E eu tinha feito 2 livros anteriores, Tatuapé, Uma História Fascinante, e Tatuapé, Ontem e Hoje. Eram livros de 100 e poucas páginas. Mas eu não me dei por satisfeito e reuni tudo aquilo que tinha colocado naqueles livros, redundante da pesquisa posterior, e cheguei ao livro Tatuapé, História do Tatuapé. E é um resumo ainda, senão daria muito mais fácil que a gente estava conversando aí, né? Ele é abrangente totalmente. Quem quer saber o que aconteceu tem que pegar esse livro, né? Agora, eu não sei, esse livro me levou ao Instituto Histórico Geográfico, sou membro lá, foi aprovado, né? Que é um título extremamente importante. Amigo do Hernani Donato, do Paulo Bonfim, poeta Paulo Bonfim, colega deles, né, falecidos, né, tive grande prazer em conhecer pessoas desse nível, né, e me levou a isso. Também eu recebi enorme quantia de diplomas a Câmara me presenteou com a medalha Anchieta, né, e com o título de gratidão. Se eu não me engano, a maior honraria da Câmara. E eu me sinto satisfeito com isso. Eu não pretendo mais, eu fiz por amor ao bairro. Isso não precisa nem falar, né? Sim. São quantos anos escrevendo para o Tatuapé? 25, 30 anos, né? 30, acho que mais, né? De pura pesquisa. De 85 agora, né? Até... Eu lembro, Roger, eu acho que é muito legal isso. Eu lembro quando o seu Pedro Abarca, ele relatava pra gente que ele estava indo à casa das famílias para colher depoimentos, fotos, e ele sempre buscando querer saber mais, buscando querer abraçar todo mundo para não deixar ninguém de fora. Então a questão do nome das ruas, dos bairros, as famílias que fizeram a história do Tatuapé, as escolas, as entidades, os hospitais, eu tava vendo o livro. Tudo. Ele foi atrás de gente, ele andando, ele pegava, ia e nunca se queixou de nada. Uma particularidade. Sim. Eu tava lendo o livro agora com ele no caminho, a gente tava... As câmaras de dirigentes lojistas, tinha 4 aqui. Jura? Clube dos dirigentes lojistas. Tinha da Dália Franco, tinha do Celso Garcia. Eu lembro. De Itaquera. Olha, agora que eu lembrei. Verdade. De Itaquera tem 48 anos, né? E se manteve. Olha. E aqui tinha um monte também, né? Uhum. E tem até uma... Que era antes as câmaras... Acho que essa Câmara de Dirigente, uma delas, não era antes que depois sucedeu, foi o... Nossa, gente, eu tô esquecendo as coisas lá do Onias, do Kleber Onias, depois não veio... Onias tinha uma associação, então, comunitária, né? Associação comunitária, mas antes acho que veio se eu não me engano, lá do Tatuapé, o fundador da Câmara de Dirigentes do Tatuapé é o mesmo fundador de Itaquera, que é o Dito Salim. É mesmo? Tá? Posso estar errado na informação, mas eu tenho 99,9% de credibilidade disso. Tatuapé teve sua rádio? Não teve uma rádio comunitária? Não teve. A rádio comunitária do Tatuapé? Tatuapé já não teve uma rádio comunitária também? Olha,
Rádio comunitário, não sei. Mas olha, eu vou falar uma coisa. O trabalho que foi feito nas escolas, eu pude acompanhar junto com o seu Pedro, né? Ele me convidou para ir junto com ele, né? Nós fomos juntos para a escola, damos boas risadas, né, do caminho conversando, que a gente conversa um pouco, né? Papo de louco só, né? Seu Pedro, como a gente fala. Mas cada local que nós chegávamos, Vanessa, né? Fomos muito bem atendidos em todas as escolas, nas bibliotecas, e todos receberam com muito carinho, porque o que né, eu vou pegar a palavra do que eu acho do que foi feito, né? É um legado que foi deixado, porque os novos alunos, as crianças, até a escola infantil nós deixamos, né? Tem a possibilidade de entender por que o Tatuapé é isso hoje. Porque às vezes a pessoa olha e se espera, mas como foi que chegou nesse ponto? O livro, ele é um caminho. Não, ele mostra o caminho, né? E talvez possa até ser, né, um direcionamento do que vai ser o futuro do Tatuapé, né? Pode dar um direcionamento do que vai ser o Tatuapé do futuro. Então é muito interessante, tem muitos assuntos. Tem comércio, tem indústria, tem várzea, tem Brás Cubas, tem, é muito completo. Então, eu acredito, os políticos brasileiros, infelizmente, eles pensam muito em si próprios. Sim. Em si, na sua família e no ganho. Né? E nós outros pensamos no bem que se pode fazer, no bem que se faz às pessoas. Sim. Eu penso dessa forma. Entende? Eu acho, você falou agora há pouco das famílias. Nós fizemos 40 famílias. Fomos de casa em casa, pegamos fotos deles, ficamos horas e horas, como estamos aqui, para saber a história de cada família, famílias importantes do bairro, e constaram da Gazeta do Tatuapé durante 1 ano e meio, 2 anos, toda semana colocando uma família. Os patriarcas do Tatuapé, que não haviam sido lembrados por ninguém, nós lembramos. Sim. E colocamos. Quer dizer, além desse livro, foi feito esse trabalho. Tem muito mais. Ele daria um livro de 200 páginas das famílias. Daí seria a enciclopédia do Tatuapé, não seria mais a história do Tatuapé. Né? É muito assunto. Mas, resumidamente, as famílias, tudo está aí também, né? Mas aqui consta um bocado dessas famílias, né? Porque são pessoas que fizeram muito pelo bairro. E o bairro cresceu devido ao trabalho deles, né? Sim. Que a gente dá valor, né? Exatamente. O Tatuapé, se você for analisar, do ponto de vista socioeconômico, foi um dos bairros que mais avançaram esse último século e esse início do século. Com certeza. Então, nesse período eu estava aqui, eu posso dizer que eu acompanhei esse período. Depois apesar da presença do Roger, o Tatuapé avançou. Mesmo com a gente aqui, né? Caramba, hein, Roger? Mesmo com a gente aqui. E assim, eu acho que a gente está, infelizmente, a gente está caminhando aí para a finalização do nosso bate-papo. Mas assim, gente, prestigiem esse trabalho magnífico do seu Pedro Abarca. Aí, nesse livro, você vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do esporte do Tatuapé, de como as pessoas, por incrível que pareça, elas nadavam no Rio Tietê, tinha canoagem, né, seu Pedro? Tinha, assim, os campos de várzea, ou seja, tem de tudo um pouco, é história do Tatuapé. E eu vou fazer uma última pergunta, depois eu passo a palavra para você, digníssimo Roger, meu papagaio de pirata. Perfeito. Seu Pedro Abarca, hoje o senhor pode afirmar que a sua trajetória foi cumprida e você se sente realizado com a entrega desse livro? Não, referente à história, porque já disse no começo, eu sou projetista de máquina,
Não sou historiador formado, sou um historiador amador, né, que fez esse trabalho profissional, né? Um historiador amador que fez um trabalho profissional. E, independente também desse livro, eu desde garoto gostaria de escrever, né? Mas o trabalho e a família me levaram a uma rotina de trabalho para sustentação que não me deu chance. No momento em que me aposentei, alguns consideram a aposentadoria o final de uma vida de trabalho. Eu considerei a aposentadoria o início da minha vida de trabalho. Sim. Quer dizer, daí passei a escrever, coisa que sempre queria fazer, mas não havia meios de fazer, né? Se me preocupasse com isso, ia deixar a minha família na rua. Sim. Então, eu escrevia romances, crônicas, história, né? E, enfim, diversos trabalhos. Porque eu, de garoto, era contador de história. Legal. Eu assisti um filme e a garotada me pedia para eu contar o filme. E eu, no dia seguinte, na segunda, terça-feira, sentava a garotada em minha volta. Olha que legal. E eu contava o filme inteiro. Você já tinha esse dom, né? Você já tinha esse dom? Eu tinha o dom de escrever. E praticamente, na aposentadoria, achei os meios de desenvolver. Fiz 2 livros que são traduzidos na Argentina, em espanhol. Eu domino o espanhol, né? E foram publicados lá. Sim, eu lembro. 2 romances, publiquei lá. Eu lembro. Enfim, a gente vem fazendo um trabalho. Fiz também livros de autoajuda, porque achei que as pessoas precisam, mas não uma autoajuda ajudando o autor, ajudando realmente o leitor. Né? Que a maioria fala, eu, por exemplo, Tatuapé, eu gastei muito dinheiro fazendo os livros e distribuindo gratuitamente. Sim. Eu não tive ajuda para publicar, para fazer as diversas tiragens e vender. Eu não vendi. O Roger me acompanhou. Nós entregamos 2 exemplares às entidades, às escolas, às bibliotecas gratuitamente. Sim, né? Sem ajuda do governo, sem ajuda de nada. É totalmente ação própria. Eu estou falando isso para me encher de glória. Não, quem conhece o senhor sabe. Eu não estou buscando glória, né? A gente não é isso. Muito longe disso, Pedro. Trabalho. Quem busca a glória dessa forma assim não faria o que você fez. Isso é um trabalho espetacular mesmo. E o seu Pedro Abarca, ele tem, aproveitando, né? Ele tem um site que é o abarcasite.com.br. Quem quiser saber mais sobre o trabalho do seu Pedro, pode acessar. Vou repetir, abarcasite.com.br. Lá tem diversos livros, né? Porque o seu Pedro, quantos livros você tem no seu portfólio? 15 publicados, né? Não, mas 15 publicados, né? E tem o que ele falou, autoajuda, tem o primeiro livro dele, que é espetacular, O Camelo Aposentado, que, né? E tudo com esse tom, né? O seu Pedro ele tem um ar cômico, um sarcasmo e uma realidade da vida que é muito interessante, que ele consegue passar muito bem na escrita dele para os livros que ele faz, né? Então, eu sou suspeito que eu sou seu fã, seu Pedro, né? Apesar de eu brincar muito com você, né? Nossa amizade. Por que esse egoísmo? Eu sou seu fã. Por que você me exclui? Não, você não vai participar do fã-clube meu. Por quê? No meu fã-clube só tem uma carteirinha. Eu vou falar a verdade. Roger, eu quero entrevistar agora no podcast o seu Pedro Abarca. Enquanto ele não marcou com o senhor, eu não sosseguei. Fala a verdade, Roger. Ela me cobrou bastante, isso é verdade. Viu? Pronto, falei. Hashtag falei. O Camelo Aposentado, o livro Camelo Aposentado foi o primeiro livro que eu fiz. Publiquei. Ai, tão bonitinha a capa. A Ruma Gráfica Editora que publicou. Então, o Camelo Aposentado é o seguinte: todo indivíduo que se aposenta, ele se sente um tanto quanto morto.
Tá. Ele fica um período perdido. Porque o trem de trabalho que as pessoas têm é intenso. Quem trabalha, né? Quem gosta de trabalhar. Então, a gente sai daquele trem de trabalho intenso, de 40 anos trabalhado, e você fica... Nossa, já pensou, te tiram o chão, te tiram tudo, né? Aí eu comecei a escrever para o meu aposentado, o que eu senti nessa fase, nesse período. Tá. Então, são coisas muito engraçadas, né? Contatos e tal, falando desse problema. Sim, é muito bom. Do vazio que fica. Sim. E ele escolheu a editora Rumo por quê? Para dar um rumo. Para dar um rumo para esse camelo? Para dar um rumo para o camelo? A demográfica aconteceu o seguinte, eu trabalhei na Obermaier, que era uma indústria metalúrgica, lá em cima, no Alto do Tatuapé, lá em cima. Então, o que acontece? A Obermaier, posteriormente, ela fechou, e quem abriu lá foi uma editora. Sim. A demográfica. E eu peguei amizade com essas pessoas. Legal. E eles acharam, quando eu mostrei o livro do Camelo, eles ficaram maravilhosos. Encantados. Eles falaram, teve que fazer esse livro. Fizeram. Muito bom. Então, foi ali o começo, né? Aí eu achei um novo caminho e não parei mais. E lá no site que o Roger citou, no Abarca Site, as pessoas podem comprar o livro do senhor por um valor simbólico, não é isso? Sim. Que é uma forma de ajudar manter o site, enfim, são assim, tem essa possibilidade e aí o senhor envia pelo correio, é isso? Sim, ou pode vir buscar na Gazeta do Tatuapé, né? Pode vir buscar aqui na agência RP7 também, né? Tem vários caminhos, quem tiver interesse pode entrar em contato nos nossos canais da agência RP7 ou até mesmo pelo Desenvolve Invest, pode entrar que a gente faz o caminho. Uma coisa, eu não vivo disso. Sim. O senhor sempre deixou claro isso. Eu trabalhei bastante, tenho uma aposentadoria relativamente boa, não exagerada, mas boa, dá para viver. Dá para se manter, né, seu Pedro? Isso aí eu faço por amor, por gosto. E quando eu falo de autoajuda, procurando ajudar realmente a pessoa que necessita, né? Não pensando em ganhar dinheiro por livro de autoajuda, mas sim ajudar o próximo, né? Sim. Que as pessoas precisam, às vezes, de ajuda. Então, qual mensagem ou qual dica o senhor daria agora para essa pessoa que está precisando de ajuda? Não, eu darei uma mensagem que foi o rumo da minha vida. Não desanimar nunca. Sim. Nunca. Sempre há alguma coisa de bom pela frente. Não se desesperar, mesmo que as condições sejam ruins ou péssimas, e lutar por aquilo que as pessoas acham que devem lutar. Acreditam. Né? Lutar sem fanatismo, né? sem violência, lutar no sentido bom da luta. O debate. No debate. Outra, ser amante da verdade. Perfeito. Eu acho a coisa mais importante do mundo é a verdade. Sim. Uma coisa é opinião, outra coisa é verdade. Né? E hoje tem muita gente com opinião sem ter bagagem para ter opinião sobre os assuntos, porque todo mundo opina sobre tudo, né? Não, e hoje o Umberto Eco, filósofo italiano, ele diz que como chama, as razões sociais, elas viraram uma legião de imbecis. As redes sociais, sim. As redes sociais viraram um local de legião de imbecis. E é verdade. Porque eu acho o seguinte, eu falei do Tatuapé porque eu acho que tinha o que falar e sabia o que falar. Agora, se você não tem o que dizer e o que mostrar, é melhor não ficar na sua.
Né? Verdade. Não, mas hoje todo mundo acha que... Eu vejo programas na televisão que as pessoas dão pareceres, dão palpite, a pessoa às vezes não sabe o que os indivíduos discutiram. Não entendem o que eles discutiram. Sim. Mas ele se acha no direito de opinar. E aí fazem comentários malucos, absurdos, sem base, né? Sim. Entende o que eu quero dizer? Às vezes eu me dou a esse para mim, um entretenimento, ver o que as pessoas comentam. E, pelo amor de Deus, tirando um ou outro que diz alguma coisa com lógica, com conhecimento, Sim. a maioria sai falando coisas assim. Sem nexo, sem... Eu, por exemplo, eu sou corintiano. O que é? Ué, uma torcida pessoal aí. Vai, Corinthians! Eu assisto um jogo do Corinthians, quando o Corinthians merece perder, eu digo, mereceu perder. Meu pai é assim. O adversário foi melhor, superior. Foi melhor. Sim. Mereceu ganhar. Sim. O Corinthians não merecia ganhar. É assim que eu penso. E Tatuapé do alto, Tatuapé do baixo, Itaquera, não importa. Tatuapé de baixo tem o Corinthians, Itaquera tem o Corinthians. O importante é que somos únicos. Somos um único bairro, uma única nação, somos todos irmãos, independente. A única diferença é que um pode ter mais dinheiro do que o outro, um pode ter trabalhar com arroz e o outro trabalha com feijão, mas na verdade somos todos iguais, gente. Não existe essa distinção, poderíamos assim dizer? Nós aqui batemos um papo, para mim, muito gratificante, de elucidação de pontos. Elucidamos o que deu para elucidar. Sim. Passamos de lado daquilo que não sabemos também, tem coisas que não sabemos. Mas eu acho que é assim que devia ser levado tudo, né? Hoje, por exemplo, um marido mata a ex-mulher. Por quê? Porque não aceita. Não aceita a separação. No casamento. Se ela não quis ficar no casamento, porque não dava para ficar. Não sentia aquilo que sentia. E o marido também tem o mesmo direito, só que há muito mais mortes de mulheres, porque os maridos se acham donos da mulher, ele não é um companheiro da mulher. Mas é um dono, ele dono se sente um dono. A mulher é uma escrava dele. Eu acho absurdo isso. Sim. Então, o que acontece? Eu não posso viver sem a mulher. Aí ele mata a mulher. E você vai viver como agora? Isso, não. Se você matou a mulher, sim. Como você vai viver? E outra, é o que você falou. Realmente, não somos donos da mulher. A mulher que é dona nossa e a gente abaixa a cabeça e obedece. Não falei nada. Juntos, né, seu Pedro? Eu não Quantos falei anos de nada. casado? 65 anos. Respeitem. Quem que manda na sua casa? É a minha mulher. Ponto. Tá resolvido. Não é que a mulher manda. Sim. É que eu dou valor ao que ela disse. Sim. Né? Exatamente. E outra, a maior parte das vezes, 90%, ela tem razão. Sim. Boa, seu Pedro. Eu sou feminista de carteirinha. Hey. Acabou. Eu acho que o papo foi ótimo. A gente, dá pra fazer, a gente vai ter mais podcast com você. Hoje a gente tentou focar na história do Tatuapé, porque se a gente conversar aqui, a gente conversa de tudo. Mundo, política, e vai embora, né? E eu vou me apropriar de uma frase sua, tá? Pra finalizar esse podcast. O senhor permite? Você permite? Permite. Agora continue, por favor. As frases são para uso geral. Tá. Então, seu Pedro, meu amigo, foi um prazer desgraçado estar com você aqui hoje. Por essa o seu Pedro não esperava. Ele me cobrou isso outro dia no Senac. No Senac. Jura? Você não vai se despedir do pessoal assim? Eu vou chamar um dedo duro. Então, eu vou te dar a última frase
de hoje, se me permite. Por favor. Para desespero dos meus inimigos e alegria dos meus amigos, continuamos trabalhando. E com essa frase espetacular do seu Pedro Abarca e outra também espetacular, mas não tão espetacular do Pedro Abarca. Não, mas você se então, por isso que aí já não fica tão espetacular. Nós finalizamos mais um episódio do podcast Fala Zona Leste. Gratidão eterna por você estar aí. Isso aí, segue a gente lá. Beijos. Um abraço.